Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Convido-vos já a colocarem-se sobre os pés. Nós vamos orar e, sem delongas, dar início à aula que encerrará esta disciplina que trata das visões teológicas modernas. Uns capítulos 4 e 5 sendo apresentados hoje, assim estaremos encerrando esta disciplina. Querido Deus e Pai, te louvamos nessa noite por nos permitir mais uma vez chegar à Tua casa, estarmos reunidos para ouvir a Tua palavra, aprender mais de Ti. Pedimos que o Senhor nos abençoe, dirija, Senhor, as nossas palavras, dirija o nosso entendimento, dá-nos a iluminação do Teu Espírito para que possamos compreender mais e melhor a Tua palavra e aplicá-la aos nossos corações. Pedimos a Tua bênção sobre cada um dos presentes, dos que estão a caminho, dos que nos acompanham à distância através da videoaula, que o Senhor seja benevolente com todos nós. Suplicamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Página 79, capítulo 4, Atos Proféticos. Uma reflexão sobre o significado dos atos proféticos para os dias de hoje. Nós vamos fazer uma reflexão sobre esses chamados atos proféticos, que alguns já têm até chamado, em alguns casos, de atos patéticos. Tem algumas situações que, de fato, está mais para patético do que para profético. Um dos problemas mais recorrentes na igreja evangélica brasileira diz respeito às falhas de interpretação bíblica, quando alguns textos são distorcidos, ora propositalmente, ora por imperícia, imprudência ou negligência. De uma forma ou de outra, a utilização inadequada de uma passagem bíblica tem levado muitas pessoas ao engano e ao erro. É exatamente isso que ocorre com as práticas dos atos proféticos, tão comuns entre aqueles que seguem o movimento da fé. Não são exclusividades dos que seguem o movimento da fé, as disciplinas, aliás, os capítulos que já estudamos anteriormente, o movimento G12, movimento da confissão positiva, da teologia da prosperidade, não apenas eles, mas principalmente são estes os que estão sempre aí apresentando algumas inovações nessa faceta, vamos dizer assim, do evangelicalismo brasileiro, que são esses chamados atos proféticos. Mas, afinal de contas, que é um ato profético? Está aqui o principal deles no Brasil, que é o Renê Terra Nova, que foi ungido apóstolo, depois pai apóstolo e patriarca por Morris Cerulo. Já tem uns que o tratam como papa. E não é brincadeira, não. Para nós parece sim uma brincadeira. Parece uma brincadeira de muito mau gosto. Mas alguns na comunidade da fé o tratam de fato como um mediador mesmo na nação brasileira entre Deus e os homens, tendo uma unção aí tão grandiosa que tem sido chamado carinhosamente como Papa, né? Que é uma forma de chamar de pai, um grande pai. Tem se destacado como um dos principais líderes defensores do ato profético no Brasil. Ele diz: a linguagem profética traz ao reino físico a existência do mundo espiritual. Na maioria dos seus discursos, Jesus falava de uma forma espiritual e o povo entendia na forma física, porque lhes faltava discernimento espiritual. Ainda o grupo Reavivamento Europa dá a seguinte definição para ato profético. Como o nome já sugere, são ações realizadas por homens, profetas de Deus, com determinado sentido profético, com o intuito de profetizar com ações e símbolos. São sinais que apontam para o reino espiritual e que têm consequências no reino físico. São ações expressas em atitudes e palavras. Então, na visão dos seguidores do movimento da fé, o ato profético seria uma ação
envolta em simbologia que supostamente traria ao mundo físico as realidades espirituais. Para isso, os defensores desse pensamento utilizam passagens bíblicas, na maioria das vezes veterotestamentária, em que Deus manda que os profetas utilizem símbolos para transmitir a sua mensagem, a exemplo dos umbrais das portas com sangue na noite da 10ª praga do Egito. Aquilo ali foi um ato, foi uma atitude que prefigurava profeticamente um livramento e, claro, tem esse simbolismo. A pregação sem roupas de Isaías. Isaías foi orientado por Deus por muito tempo se despir, e não totalmente, mas as vestes que cobriam a túnica simples que ficava por baixo, e até andando descalço por muito tempo, um símbolo de humilhação, porque ele estava representando a palavra profética que estava sendo deixada de lado, vilipendiada. As 7 voltas em torno de Jericó, também um símbolo profético de que Deus estava junto com o povo cercando a cidade, que logo seria derribada, aqueles muros, e a cidade seria conquistada. A canga de Jeremias. Jeremias foi orientado por Deus a usar uma canga, não é aquele jugo que os animais usam para puxar o arado, e aí simbolicamente seria um juízo de Deus sobre a nação, quando os babilônios traria sobre eles um sistema de escravidão, de cativeiro, então profeticamente simbolizado por aquela canga ou jugo. O cinto de linho enterrado às margens do rio Eufrates, que depois apodreceu, cheirava mal, estava já poído, enfraquecido, simbolizando justamente a aliança entre Deus e o povo, que estava enfraquecida por conta dos pecados do povo, não poderia ser diferente. A botija de barro quebrada diante do povo. Primeiro, lá o capítulo 18, o vaso quebrado na mão do oleiro, e no 19, o vaso quebrado, simbolizando também a destruição da nação. Então, existem sim muitos atos proféticos no Antigo Testamento, cujos quais traziam uma mensagem, simbolizavam uma mensagem muito clara, muito evidente. O povo estava não mais dando ouvidos à voz de Deus, e Deus estava falando através de símbolos, de forma mais visual, em alguns casos através desses atos quase que teatrais, mas com verdades proféticas poderosas. Bom, mas o que nós precisamos entender entre os atos proféticos bíblicos do passado e os tais atos proféticos que são já tão banalizados na atualidade? Em primeiro lugar, as ações praticadas pelos profetas bíblicos não traziam nada à existência, como afirmam os seguidores do movimento da fé. Antes, tinham um caráter didático de ensino, instrução e orientação para o povo de Deus, a exemplo do profeta Oséias, que se casou com uma prostituta. A ação de Oséias, ordenada por Deus, visava fazer o povo entender que havia se prostituído diante do Senhor, mas que ele, o Senhor, continuava fiel ao seu povo, buscando tirá-lo da prostituição, assim como Oséias fez com aquela mulher. Essa passagem bíblica nos mostra que a situação de Gomer, a prostituta, era a mesma situação do povo de Israel. Essas ações proféticas encontradas na Bíblia não trazem nada à existência, não trazem coisas espirituais, não são coisas espirituais que trazem à existência coisas físicas, materiais. Volto aqui a frisar, elas tinham um caráter didático para corrigir o povo, ensinar o povo, ou trazer juízo sobre um povo. Por isso disse que tais ações fazem parte dos atos salvadores de Deus na história. Então, antes de prosseguir, a maioria dos atos proféticos da atualidade, que esses líderes desse movimento da fé propõem, segundo eles, trazem à realidade coisas que estão
como é que a expressão que eles usam é retida no mundo espiritual, e esses atos são necessários para destravar essas bênçãos que já foram liberadas, mas estão travadas em alguma área no mundo espiritual, e essas ações são necessárias para produzir este certo destravamento e liberar então a unção, a bênção, a materialização de alguma bênção, alguma vitória, alguma prosperidade, etc. Alguma cura divina. Mas se você perceber bem, a maioria desses atos proféticos que ocorreram no Antigo Testamento, que aqui citamos, que foram muito poucos, a gente poderia citar muitos outros, mas nós vamos perceber que, com uma ou outra exceção, a grande maioria tinha como objetivo fazer mais evidente a palavra de Deus. O ato profético era como que essas luminárias aqui eram como aquelas luzes da ribalta, aquela luz de canhão forte, lançada sobre a palavra de Deus. Era algo, por exemplo, Jeremias está profetizando, o juízo virá, o juízo virá, o juízo virá. O povo não está ouvindo aqui, aí ele botava uma canga. Você está vendo isso aqui? Ó? É o que eu estou dizendo, o juízo vai vir. Então está lançando luz sobre a palavra. O Osés está dizendo, olha, vocês tratam Deus como uma prostituta, né, que não tem compromisso com seu marido, e assim vocês têm se relacionado com Deus, e tal, e vai falando, o povo não ouve, aí o Osés vai lá e casa com uma prostituta que o abandona, aí o povo acorda. Pois é, isso que eu estou dizendo, é assim que vocês tratam Deus. Ou seja, os atos proféticos tinham o objetivo de trazer mais ênfase, mais destaque, chamar mais a atenção para o que já estava revelado na palavra de Deus. Não tinha objetivo de trazer algo sobrenatural à existência, destravar algo que estava travado no mundo espiritual, fazer materializar uma bênção que estava retida por algum ente espiritual maligno, e aí uma atitude profética vai liberar uma unção extraordinária para inibir os demônios e liberar a bênção. Não. Perceba, os atos tinham como protagonista não o próprio ato em si, mas o protagonista do ato era a palavra de Deus, porque os atos proféticos lançavam luz, davam mais ênfase, chamavam mais atenção para a palavra de Deus. Por essa razão é que o escritor aos Hebreus declara: havendo Deus outrora, ou seja, antigamente, em outro tempo, em outra hora, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, patriarcas, pelos profetas, não só patriarcas, mas os antepassados da nação de uma forma geral, nestes últimos dias, nos dias da escrita da Epístola aos Hebreus e dali por diante, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, ou do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Olha o que o autor da Epístola aos Hebreus, o autor desconhecido, está nos revelando aqui. Ele está, sim, sendo categórico na sua afirmação de que Deus outrora falou de muitas formas, de muitas maneiras, por muitas vezes. Só que ele diz assim: porém, recentemente, Deus tem nos falado por intermédio da revelação máxima, que é o seu Filho. Ora, se as pessoas que veio ouvindo Deus por profetas, que veio ouvindo Deus por atos proféticos, agora chegou a revelação máxima, que é o Filho, e essas pessoas estão recorrendo a palavras passadas proféticas, a atos passados proféticos,
é como negligenciar a revelação máxima de Deus, o Filho. É isso que o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo. Tanto é que o que ele está chamando a atenção o tempo todo ao longo da Epístola para os seus leitores hebreus, que voltar às práticas das sombras, dos tipos, dos símbolos, das figuras, é uma forma de negar o Filho, porque tudo aquilo se cumpre no Filho. E se você volta àqueles símbolos, volta àqueles tipos, volta àquelas sombras, volta àquelas figuras, é como se você estivesse negando o Filho. E é isso que acontece hoje. Nega-se o Filho, nega-se a Bíblia. Como assim? É como se não fosse suficiente. O Filho foi entregue para, morrendo, derramando seu sangue, nos purifica de todo o pecado. Aí alguém diz para você: olha, precisamos fazer um ato profético para que você alcance perdão dos seus pecados. Ué, então o Filho não foi suficiente? Precisamos quebrar uma maldição hereditária. O sangue do Filho não foi suficiente? Então todos esses adendos, todos esses adornos, todos esses aparatos, apetrechos, como eu disse, alguns atos proféticos que estão mais para patéticos do que para proféticos, são formas de negar a plenitude da revelação de Deus Pai feita no seu Filho, a completude das Escrituras. Aqueles atos do Antigo Testamento, eles estavam servindo também para a formação do cânon. O cânon, uma vez formado, esses atos não precisam ser revividos, ressuscitados. Não quero com isso também ser aqui extremista em dizer que Deus não pode dar uma ou outra orientação específica para uma ou outra pessoa, um ou outro servo de Deus tomar uma ou outra atitude, vamos dizer assim, fora da normalidade. Não estou dizendo que Deus não possa fazer isso, estou dizendo que nós não podemos transformar isso em dogma, é o que nós vamos ver a seguir. Não podemos transformar isso em doutrina, algo que Deus pediu de alguém, um particular, algo, e transformar isso em uma doutrina. Aí está o grande problema. Então já falamos aqui em primeiro lugar. Em segundo lugar, a interpretação bíblica é distorcida com os atos proféticos da atualidade. Isso ocorre porque tais pessoas confundem o que é relato histórico e o que é ordem direta. Um relato histórico é a descrição de algo que ocorreu no passado. Por exemplo, a Escritura relata que Judas traiu Jesus. Isto é um relatório de um evento histórico, está registrado nos livros biográficos, que nós conhecemos como os livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. E mais, a Bíblia revela que o próprio Jesus disse: o que fazes, ou o que tendes a fazer, faze-o depressa. Ainda a Bíblia revela que Deus disse a Moisés, mas um outro evento histórico. O Senhor disse a Moisés, lá no Monte Sinai: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ainda a Bíblia revela que Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego. Ou seja, se um relato bíblico e histórico é entendido como uma ordem para o povo de Deus e deve ser visto em forma de ato profético, deveríamos então trair Jesus, pois ele mesmo disse: o que fazes, faze-o depressa? Alguém vai pegar fora do contexto: olha aí, Jesus deu uma ordem a Judas, o que você tem que fazer? Me trair? Então vai, faz depressa. Então quer dizer que Jesus deu uma ordem e a gente, como obediente a Jesus, temos que obedecer essa ordem e ir depressa trair Jesus. É descontextualizar e simplesmente aplicar a revelia. Deveríamos tirar a sandália dos pés todas as vezes que entrássemos na presença de Deus em oração, na igreja ou em uma reunião espiritual com os irmãos? Ora, Deus ordenou que Moisés tirasse a sandália dos pés porque o lugar era santo. Se nós concordamos que esse lugar aqui é santo, deveríamos nós também tirar a sandália dos pés todas as vezes que aqui entrássemos? Deveríamos cuspir na terra e fazer lodo
Passar nos olhos dos cegos para depois então orar por eles? Perceba, alguns eventos que sim aconteceram, está registrado na Bíblia como um evento histórico, fatídico, real, mas não é base doutrinária para ficar sendo repetida, reproduzida, pegar o texto isoladamente, olha aqui, está na Bíblia. Olha, irmão, facilmente teremos respaldo bíblico. Por exemplo, aqui tem respaldo bíblico até para atrair Jesus. Vou pegar o texto isolado, aí Jesus ordenou ajuda, vai e faz depressa. Eu vou ter um respaldo bíblico para que nós saiamos por aí traindo Jesus, baseado numa ordem dada por Ele mesmo. Isso é perigoso, este isolamento de passagens para transformar em base ou fundamentar alguma doutrina. O fato é que esses atos, encontrados em sua grande maioria no Antigo Testamento, são direcionados a um povo, evento ou situação específica. E a Bíblia está apenas relatando o que houve. A Bíblia não está estabelecendo uma regra ou dizendo que deveríamos reproduzir o ato. Ainda o leitor da Bíblia deve observar o que o texto está dizendo, para quem está dizendo e para quando está dizendo. Em terceiro lugar, erram por ignorância ou por ignorar a suficiência das Escrituras. A busca por atos proféticos é gerada pela sensação de que a Bíblia não é suficiente para nos falar, para nos corrigir, nem para nos orientar, e muito menos para suprir nossas reais necessidades. O apóstolo Paulo alerta seu discípulo Timóteo sobre isso. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Por essa razão Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É fato, irmãos, que a maioria das igrejas que estão sempre inventando atos proféticos, um atrás do outro. As reuniões de celebrações estão recheadas de atos proféticos. A dança é profética, o louvor é profético, a palavra que vai ser pregada é uma palavra rema profético, a atitude está o tempo todo. Como um ato profético, faça agora isso, fique de pé, vem aqui, pegue isso, diga para o seu irmão isso, como ato profético. São igrejas que não valorizam a Bíblia na essência. A palavra de Deus não tem primazia, proeminência, destaque, lugar de, vamos dizer assim, de relevância mesmo na liturgia do culto. E aí as pessoas estão sempre ávidas por uma novidade, um ato. O que o pastor vai inventar essa semana? Vai pedir para a gente fazer o quê? O que será que está passando na cabeça do pastor para essa semana? Poucos estão apegados a princípios doutrinários da Bíblia, uma mensagem doutrinária, uma mensagem expositiva das Sagradas Escrituras, um discipulado profundo. Estão sempre em busca de atos, danças, cânticos e por aí vai. Isto, mais uma vez, reflete essa busca por inovações que tem já ganhado espaço e cada vez mais espaço dentro das nossas igrejas. E a busca por inovações anda de mãos dadas com a repulsa pelas Sagradas Escrituras. Aí ela vai ficando cada vez mais de lado e as novidades é que vai ganhando destaque, proeminência. Nós vamos citar daqui a pouco alguns exemplos aí. O fato é que tais pessoas, já até antecipei, sentem a necessidade de algo mais,
de uma nova experiência. Isso ocorre porque se afastaram dos princípios elementares da fé cristã e, num dos 5 pontos lá da Reforma Protestante, um dos 5 solas, no caso aqui, sola Scriptura, somente a palavra, somente a Escritura, somente a Bíblia. Para estes, as Sagradas Escrituras já não são suficientes, pois buscam algo mais. Contudo, esquecem que os atos dos profetas no Antigo Testamento normalmente estavam relacionados com o afastamento do povo dos princípios estabelecidos pelo Senhor. E como este povo estava negligenciando as Sagradas Escrituras, Deus usa de outro meio para lhes falar ao coração. Por isso, ao buscar um suposto e hipotético ou patético ato profético, estão apenas confessando publicamente o quão distante se encontram da Bíblia Sagrada. Olha que coisa séria. É quase que produzir provas contra si mesmo, né? Produzir provas contra si mesmo. Porque se os atos proféticos, a maioria deles, descritos principalmente no Antigo Testamento, eram maneiras de fazer o povo voltar a olhar para a Bíblia, voltar a dar atenção à palavra de Deus, voltar a entender o que Deus estava falando com eles. Se os atos proféticos serviam como corretivos para um povo que havia negligenciado a palavra de Deus, ora, as igrejas que vivem de atos em atos, de atos em atos, de atos em atos proféticos, estão confessando que negligenciaram já a palavra de Deus. E estão usando justamente esses artifícios substitutivos à palavra de Deus. Como disse, é produzir provas contra si mesmo, contra a sua própria negligência para com a palavra de Deus. Em quarto lugar, erram na contextualização e na aplicação dos princípios bíblicos. Um exemplo que pode ser citado para ilustrar a questão é a armadura de Deus em Efésios 6, 10 a 20. Ali naquele texto, o apóstolo Paulo utiliza o artifício da ilustração para falar de verdades espirituais. E essas verdades são ilustradas através de uma realidade física. Ou seja, Paulo usa a armadura romana para falar da verdade da batalha espiritual, alicerçada no Evangelho da Paz, as sandálias, na justiça, couraça, na salvação, o capacete, na fé, o escudo e a palavra de Deus, a espada. Isso não quer dizer que o cristão tenha que usar uma armadura de verdade, ou que tenha que ter miniaturas de armaduras em sua casa, como um patuá ou um amuleto, para estar protegido, pois isso seria superstição. Da mesma forma, os atos encontrados no Antigo Testamento, por exemplo, não precisam ser repetidos em nosso meio hoje, pois semelhantemente isso seria superstição, ou no mínimo seria o mesmo que achar que um método pode substituir ou provocar a ação do Espírito Santo, o que seria recair no erro do pragmatismo. Mas é exatamente isso que tem acontecido, quando essas práticas e ações são executadas com a finalidade de bloquear, anular, derrubar ou vencer fortalezas espirituais. Isso é o mesmo que os espíritas fazem ao usar sabonetes, sal grosso para tomar banho de descarrego, usar alguns pós com supostos poderes especiais que acreditam poder livrar as pessoas de mal olhado, ou quando usam o pé de pinhão roxo. Alguém aqui já usou esse tal de pé de pinhão roxo? Para proteger suas casas e comércios, ou quando fazem um despacho para supostamente fechar o corpo contra maus espíritos. Tudo isso não passa de superstição, paganismo, feitiçaria, por aí vai. Por aí vai. Imagina, a Bíblia, a gente sabe que Deus está prestes a derramar juízo sobre a terra. Por que sabemos? Pela palavra e pelo cumprimento profético que está diante dos nossos olhos. Então eu deveria
ir atrás de um cordeiro, degolá-lo, pegar o sangue e passar nos umbrais da minha porta? Fala, não, porque quando o anjo da morte passar, e vai ver o sangue do cordeiro aqui, eu vou reproduzir. Você perceba que Deus ordenou isso lá no Êxodo. Depois não tem isso de novo em Levítico, em Números, em Deuteronômio, em Josué, em Juízes, em Ruth. Não tem isso de novo, 1º e 2º Samuel, Crônica, não tem isso de novo. Por que ressuscitar isso agora? Se Deus fez isso uma vez lá e isso não foi ordenado que se repetisse. Isso tinha um simbolismo para aquele momento específico. Ressuscitar isso hoje não faz o menor sentido. É mais superstição do que propriamente obediência a alguma revelação específica de Deus. Seria desobediência lá, não fazer lá. E, obviamente, trazer sobre si um juízo de Deus lá. Não acreditar naquela palavra e não tomar uma atitude de pegar o sangue e passar nos umbrais, naquele momento seria uma desobediência que acarretaria um juízo. Hoje, não tem necessidade. Tudo não passaria de superstição, paganismo. Além do mais, é preciso destacar que não encontramos nenhuma ordem bíblica para que façamos tais coisas. É preciso relembrarmos que uma coisa é a Bíblia relatar algo que ocorreu, e outra completamente diferente é a Bíblia ordenar que pratiquemos algo. No passado, Deus utilizou alguns meios didáticos para ensinar o povo, e eu já chamei a atenção aqui 3, 4, 5 vezes. São métodos didáticos. Atos proféticos são para ensinar, são para trazer em destaque a palavra de Deus, não são para destravar o mundo espiritual, materializar bênção, vitória, prosperidade, cura divina, ou para alavancar ministério, dar popularidade a quem quer que seja, salvar uma cidade, um bairro, uma nação. É um ato profético para salvar um país e a igreja sair pregando o evangelho, a tempo e fora de tempo, pregando a palavra, de dia, de tarde, de noite, na rádio, na TV, de todos os meios, de todas as formas, na internet. Isso é um ato profético, não é de chegar, como a gente vai ver depois, simplesmente chegar em um ponto específico da cidade e levantar, eu declaro que essa cidade é do Senhor Jesus. Pronto, acabou, fiz a minha parte, agora está resolvido, agora a cidade é dele, já decretei e acabou. Na hora que você baixou a sua mão, as bocas de fumo se fecharam automaticamente, os prostíbulos se... Não, a igreja é muito fácil, né, irmão? Muito simples. Vamos reunir todo mundo num ponto estratégico, todo mundo vai levantar a mão e em voz de trombeta vão gritar, essa cidade é de Jesus. Pronto, volto a viver minha vida de pecado, você a sua vida de pecado, o outro a vida dele de pecado, pronto, a cidade é de Jesus. No passado, Deus utilizou esses meios como formas didáticas para ensinar o povo e conduzi-los à verdade da chegada e da presença do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Mas a partir de Jesus, o meio que Deus tem utilizado é o próprio Jesus, mediante a ação do Espírito Santo por meio da Sagrada Escritura. Se no passado Deus usou, por exemplo, o Urim e o Tumim, hoje Ele usa a Sagrada Palavra revelada aos seus filhos. E tem gente indo a Israel, teve outro tempo aí que teve um irmão que veio aí com as histórias aí de pegar as pedras, igual as 12 pedras das 12 tribos, e ficava com esse negócio aí de falar com Deus e Deus responder por aquelas pedras. Quando a pedra tal ficava mais luminosa, significava uma coisa. E a Bíblia fica onde com isso tudo aí? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, 12 e 13. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras,
que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha aí, Sagrada Escritura, ela é proveitosa. Para quê? Para ensinar, redarguir, corrigir, instruir, para fazer com que o homem de Deus seja perfeito. Precisa de mais o quê? Precisa de mais o quê? Então, atos proféticos, a heresia dos chamados atos proféticos. Sempre o chifre do carneiro está presente, né? Roupa de Israel, e chama os outros de levita. Só se voar, né? Levitar, né? Sair do chão. Fulano é levita, cadê? Mostra sua árvore genealógica aí que você é da tribo de Levi. Cadê? Eu quero ver, puxa aí. Não tem, nem de tribo nenhuma ele é. Aí fica tão natural algumas coisas, irmão, que a gente não percebe quão contraditório com a Bíblia é. O ministério levítico já foi até abolido. O ministério sacerdotal instituído depois do Calvário foi o ministério segundo a ordem de Melquisedeque transferido para a igreja. Não tem ministério levítico. Aí vai pessoal com roupa de Israel, reproduz cenário de Israel, viaja até Israel, traz areia de Israel, traz pedaço de pedra de Israel, traz não sei o que de Israel. E olha a situação espiritual que está Israel. O que vai mudar a minha vida eu pegar um punhado de areia de Israel? Olha a situação espiritual que está lá em Israel. Quão afastado de Deus eles estão? Se a questão é só um punhado de areia, lá do Monte Sinai, do Monte Carmelo, do Monte Horebe, do Monte das Oliveiras, seja lá de onde for, se isso resolvesse, não vou falar muito dos atos proféticos, isso aqui, eu comecei a colocar, depois até resolvi não ir adiante. Isso aqui é uma encenação de um ato profético, produzido aí pelo pai apóstolo, René Terranova. Ele fez um congresso de atos proféticos. Aí onde ele foi fazer? Ele foi fazer esse congresso em Porto Seguro. Disse de onde o Brasil começou, né? Aí foi para lá. Aí fez as encenações. Aí tinha gente vestido de índio, que aí tinha que voltar lá nas origens do Brasil para começar a abençoar, aonde começou, com quem estava lá. Aí veio gente seminua no altar lá, só de tanguinha, as mulheres vestidas igual índio e tal. A gente tem que puxar lá nas raízes históricas da nossa nação, começar a ungir e abençoar eles. Aí fez encenação de chegada de navio negreiro e tal, e os negros, por esse pessoal aí, imigrante. Bom, fez tudo isso, não sei o que mudou, não. A não ser, irmão, toda uma parafernália, mobilizando gente de toda parte do país para ir a Porto Seguro, e encenação, e usando vestes e tal, e aquela coisa, e cada um representando um momento, e ele vinha lá, ungia e declarava, e as pessoas estendiam a mão e derramava litros de óleo sobre as pessoas, e imprecava a bênção tal e tal e tal. Pronto, quebramos a maldição de 500 anos atrás, agora vamos para a geração de 400 anos atrás, aí foi para a época, até chegar aos dias atuais. E a igreja precisa... O que a igreja precisa? Daí a pergunta, do que a igreja precisa? Lá vai aí aqueles... um minutinho, né? Tem feito às vezes, de vez em quando, aqueles vídeos curtos, porque as pessoas não têm mais tempo de gastar 2 minutos para ouvir a palavra de Deus. Você tem que fazer vídeo de 30 segundos e corre o risco de não ter esse tempo todo, né? A gente tem que ser, e ainda fazendo corte, acelerando, para ver se ela consegue ouvir tudo aquilo ali. Então vai lá, em poucos minutos aqui, poucos minutos, para depois você fazer o corte e compartilhar. Do que a igreja precisa? Pega a sua Bíblia aí, eu vou dizer porque a Bíblia diz.
Que a Bíblia diz, não é eu que vou inventar a roda aqui não vou trazer nenhum ato profético, não vou dizer o que a Bíblia diz. E para fechar a conversa, vamos lá no último capítulo da Bíblia. Para eu fechar essa parte assim, a gente para o outro capítulo, porque eles estão juntos entre si, os atos proféticos e os pontos de contato da fé. Capítulo 22. Está escrito assim, vamos começar no versículo 10, não vou tomar muitos versículos não. E disse-me, não seles a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, feiticeiros, prostitutas, homicidas, idólatras, qualquer que ame e comete a mentira. Bom, esses versículos aqui, 10 ao 15, 6 versículos, né? 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Resume aqui o tempo do fim. A realidade do tempo do fim. Outra tradução, que seria melhor aplicável aqui, do versículo 11, quem é justo, faça a injustiça mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda, ou seja, intensificando essas ações. Quem é justo, faça ainda mais justiça, e quem é santo, seja santificado mais ainda, intensificando essas ações. O tempo do fim é um tempo de intensificação de ações. Mas eu me propus a dizer aqui o que a igreja precisa. O que a igreja precisa nesse tempo do fim? Eu pergunto a vocês, o que vocês acham do mundo? O mundo que é injusto tem sido cada vez mais injusto, sim ou não? O mundo que é impuro tem sido cada vez mais impuro, sim ou não? Sabe o que significa? O mundo tem feito o papel dele. Agora a pergunta é, a igreja que deve ser justa tem sido cada vez mais justa? A igreja que é santa tem sido cada vez mais santa? O problema está aí, a igreja não tem cumprido o seu papel. O mundo tem cumprido o dele, a igreja não tem cumprido o seu. Aí agora vamos para cima de um lugar fazer um ato profético? Fazer um ato profético, eu declaro, é muito mais fácil do que ser mais santo. Chegar num lugar e dar 3 pulinhos, é muito mais fácil do que ser mais justo. Só que no tempo do fim, o mundo está tirando nota 10 com louvor em ser mundo. E qual é a nota da igreja? Não é eu nem você que tem que dar, não, é o dono dela. Agora eu tenho medo. Eu particularmente tenho medo dessa avaliação. Mas o cerne do problema está aí. Até tremo para falar isso, porque é sério. Você não sente não o peso disso aí? Você não sente não a seriedade disso aí? Então depois você passa para frente. Olha um ato profético aí. Vamos fazer um ato profético para prosperar. Aí, ó. Dá certinho. Pega lá o cartão de crédito de 1.000 e todo mês é 1.100, 1.200, ele ganha 1.200, gasta 1.500 no cartão de crédito, e é o diabo que está furioso. Como é que pode, né? Ele ganha X, gasta 2X e vem fazer campanha de oração para repreender o devorador da vida. Ele está devorando o dinheiro dele nas lojas aí, Não, enfim, vamos lá para outro ponto. Eles vão falar dos pontos de contato da fé, e a gente, porque está interligado, muito interligado aqui com os atos proféticos.
Nos cultos de muitas igrejas de libertação, principalmente, se popularizou dos anos 90, os anos 2000 então para cá, novo século, novo milênio, cultos, campanhas de libertação. Num primeiro momento até interessante, sim, servia como, eu vi assim em algumas igrejas sérias, o chamado culto de libertação, como uma espécie de isca, vamos chamar assim, porque às vezes a pessoa, o perdido lá, o mundano, não quer vir naquele culto de doutrina, de ensino, tá? Mas ele quer vir num culto para ele receber uma oração, ele trazer lá a fotografia, a roupa de não sei quem, ok, é uma isca para você trazê-lo, e aqui você vai e prega a palavra para ele, não fica só orando, ungindo as coisas, vai embora, Deus vai contigo, aí volta de novo, unge, ora, vai, Deus é contigo, não, ele veio, mas dá palavra para ele, verdade, você usou a isca para atraí-lo, porque essas igrejas aí, fica nesse sistema rotativo aí, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, só campanha, aí fica assim, entra e sai de gente, mas ninguém se firma, ninguém é discipulado, ninguém é batizado. Você vai lá visitar essa igreja, você vê uma membresia, aí você vai lá visitar essa igreja 1 ano depois, não tem ninguém, todo mundo diferente aqui, se bobear até o pastor muda, nem o pastor se reconhece mais, o pessoal mudou tudo, e vai mudando, vai aquela coisa, ninguém se firma, ninguém cria raiz, identidade, vai só girando, e não vai para lugar nenhum. Então esses cultos, esses trabalhos, igreja de libertação, objetos variados são empregados como canais de bênção. Eles são ungidos, entre parênteses aí, que significaria serem abençoados, serem portadores de bênção. Então eu unjo um pano, e aquele pano ele é abençoado e ele torna-se um portador de bênção por onde ele passa. Nos cultos com o objetivo de passar ao fiel algum tipo de benefício. Os mais comuns são a água fluidificada colocada sobre o rádio ou TV durante a oração do homem de Deus. Pegou o copo d'água, botou lá, orou, pode tomar agora. A rosa ungida, ramos de arruda, sal grosso, óleo, água, vinho, pedrinha trazida da terra santa, Israel, fitinha, pulseira, lenços. Embora os líderes dessas igrejas insistam que esses objetos abençoados funcionam apenas como apoio para a fé dos crentes, ao fim acabam sendo usados como talismãs, fetiches e outros objetos carregados de poder espiritual. Na mente das pessoas, elas estão carregando um objeto que leva com ele algum poder espiritual. Foi abençoado, foi tocado, foi ungido pelo tal homem de Deus, aquele objeto ali, meu irmão, é abençoado. Onde ele toca e tal, ele tem o poder, está nele, naquele objeto. Eles tratam assim. Seus possuidores devem usá-lo de acordo com um tipo de ritual após o culto. A água pode ser bebida em casa após a oração de consagração. O cajado de Moisés deve ser usado para bater naquilo que o crente gostaria de ter. Um carro novo, por exemplo, você vai lá, leva o cajado, ora pelo cajado, você sai com aquele cajado, aí vai lá num pátio de uma concessionária, assim, tomo posse, vai encostar, arranhando a lataria daqueles carros tudinho. Você está arranhando, não tem problema não, é tudo meu, vai ser tudo meu. Lenços ungidos devem ser carregados junto ao corpo por determinado tempo, geralmente durante o tempo de uma corrente de oração. 7 semanas, então 7 semanas você tem que vir às 7 semanas trazer esse lenço, trazer essa toalhinha, trazer esse não sei o que e tal, porque a cada semana vai receber uma oração específica para completar as 7 unções, enfim. É importante dizer que não questionamos a sinceridade e a boa-fé dos que empregam esses objetos. Entretanto, podemos estar sinceramente enganados. Às vezes, tem pessoas simples, pessoas, às vezes de uma idade já avançada, com a fé sincera, mal instruída, ela é mal instruída.
mal ensinada. E até recebem sim. Alguns até, outro dia a pessoa, pastor, o senhor acredita nesse milagre que a pessoa foi lá na igreja X e tal, e recebeu o milagre, a pessoa é assim, assim, assado. Eu falei, meu irmão, eu li na Bíblia que 10 leprosos foram diante de Jesus e Jesus curou os 10. Quantos foram salvos? E os outros 9? Até Jesus perguntou, e cadê? Então tira a cura deles. Jesus falou, tá descurado. Não voltou para se converter, está descurado. Ficaram curados. Foram salvos? Apenas um. Curados? Os 10. Acontece? Acontece. A pessoa vem, recebe o milagre, recebe, vai embora, e aí? E aí Jesus vai, não, agora me tratou, eu vou tirar o milagre. Não, quem saiu perdendo é ela. Acho que saiu ganhando, saiu perdendo. Como aqueles 9 saíram perdendo. Acontece, não estou generalizando, dizendo que acontece com todo mundo, também não estou generalizando por outro lado, dizendo que não acontece com ninguém. Acontece. Tem pessoas sinceras, com a fé simples, verdadeira, genuína, que são alvos da bondade, da graça, da misericórdia de Deus, cuja qual ninguém é merecedor, nem o melhor dos crentes é merecedor. O mais fiel dos crentes não é merecedor. Ainda assim, o que ele recebe, recebe por pura graça. O outro lá, perdidão, também é alvo da graça, às vezes, da bondade, de um milagre, de um livramento, de uma cura. Por quê? Não sei. Sou eu que vou te explicar isso. É Deus, você quer que Ele te dê satisfação? Pergunte a Ele. Senhor, eu quero que o Senhor me dê satisfação. Por que o Senhor faz? Pergunta para Ele. Mas o fato aqui, o que nos interessa é, não estamos questionando aqui a sinceridade e a boa-fé de ninguém. Entretanto, as pessoas podem estar sinceramente enganadas no que diz respeito ao culto a Deus, como os judeus na época de Paulo. Estamos convictos de que o uso desses objetos como apoio para a fé ou canal de bênçãos não fazem parte do culto agradável a Deus que nos é ensinado nas Sagradas Escrituras. Salta aos olhos de quem conhece as práticas religiosas populares que o uso de objetos ungidos pelas igrejas de libertação é bastante semelhante ao benzimento de objetos no baixo espiritismo, artes mágicas, no ocultismo em geral. Entretanto, essas igrejas argumentam que a prática tem base na Bíblia. Eu já falei, irmão, a gente pode fazer tanta coisa ridícula e pegar um texto bíblico e torcê-lo e transformá-lo em base para aquilo que se faz. Pode simplesmente pegar o texto, isolar o texto, descontextualizar, torcer, pronto, você tem a tal base bíblica. Exemplo aqui, eles usam a passagem bíblica de Atos 19:12, onde se relata o uso de aventais e lenços de Paulo para expulsar demônios em Éfeso. É preciso salientar, entretanto, que esse acontecimento é o único do gênero que temos registrado no Novo Testamento. Você tem um evento, um episódio, com uma pessoa, em um momento, em um lugar. Você não vê isso acontecendo com João, com Tiago, com Pedro, com demais apóstolos. Aconteceu em uma ocasião, nem Paulo utilizando. Paulo poderia ter ido lá em Éfeso, pegou os lenços e aventais, foram colocados em pessoas que foram curadas, amando como amava Timóteo, deu a Timóteo a orientação do que ele deveria tomar para poder aliviar as dores que ele sentia por causa da úlcera. Isso é o lenço, Paulo. Ele encerra uma epístola dizendo ao público daquela epístola que ele havia deixado um amigo muito querido, Trófimo. Está lá, deixei Trófimo doente em Mileto. Poxa, Paulo, você foi até lá com seus lenços, viu a pessoa doente, voltou e deixou ele doente? Ainda registra que deixou fulano doente? Ou seja, foi algo que não se repetiu. O poder não estava naquele lenço que ele poderia usar indiscriminadamente, quando quisesse, a hora que quisesse, com quem quisesse, da forma que quisesse. E é o que acontece. Enche-se uma igreja com 10.000 pessoas, um galpão geralmente, pega lá 100 recortezinhos de lençol, corta em 100 pedacinhos, ora por ele,
distribui lá para as 10 mil pessoas. Pronto, vocês todos estão levando para sua casa aí, usa como quiser. Fica à vontade, tá aí, você está com o poder na sua mão. Você quer o carro, passa no carro. Você quer a cura, vê lá onde está a enfermidade. Tá aí, está com você agora, daqui para frente é com vocês. O poder está, a força, parece cena de filme, né? A força está com vocês. Fez parte de milagres extraordinários que o Senhor realizou, sim, em Éfeso, em um momento. Devemos interpretar essa passagem da mesma forma como interpretamos os relatos do Antigo Testamento sobre o cajado de Moisés e o manto de Elias. Esses objetos foram veículos materiais do poder miraculoso de Deus na vida desses homens. O propósito das narrativas acerca do poder que havia neles foi mostrar o extraordinário poder de Deus na vida dos seus possuidores, comprovando que a sua mensagem vinha realmente da parte do Senhor. Outro detalhe, muitas vezes aqueles milagres que eram utilizados por intermédio daqueles instrumentos que era de propriedade daquelas pessoas, mais uma vez, era para dar autenticidade à mensagem pregada por aquelas pessoas. Por que dos lenços e aventais de Paulo? Porque pessoas estavam tentando expulsar demônios sem autoridade espiritual, em um lugar que algumas pessoas desacreditaram da mensagem pregada por Paulo, do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Aí, de repente, o demônio está sobressaindo naquela região, e alguns chamados, a Bíblia vai inclusive chamar alguns ali de exorcistas ambulantes, não terem êxito na exorção, no exorcismo que estavam lá praticando, e aí de repente os lenços de Paulo colocados sobre aqueles endemoniados provoca a libertação. Então, a mensagem daquele homem de fato era verdade, o Deus dele é real. Você percebe, mais uma vez, chamando a atenção para a mensagem, chamando a atenção para a palavra. Além dessas ocorrências no Antigo Testamento, mencionadas acima, outros eventos são citados como justificativa para o uso de objetos como veículo do poder divino. Moisés fez uma serpente de bronze, Eliseu usou um prato novo com sal para miraculosamente sanar as águas de Jericó, um pouco de farinha para purificar uma comida envenenada, um pau para fazer flutuar um machado que caiu no rio. Sob seu comando, as águas do Jordão serviram para curar a lepra de Naamã. Seu bordão parece que era usado para realizar milagre. Seus ossos ressuscitaram um morto. O profeta Isaías usou uma pasta de figos para curar Ezequias. Alguns eventos narrados no Novo Testamento são também citados como prova. As vestes de Jesus tinham poder curador. Não somente a mulher com fluxo de sangue foi curada ao tocá-lo, mas muitas outras pessoas doentes. Em pelo menos 2 ocasiões, Jesus usou saliva para curar cegos, em outra para curar um mudo. Aparentemente, a sombra de Pedro após o Pentecostes em Jerusalém acabava por curar a quem atingisse. Devemos entender, entretanto, qual o objetivo dessas narrativas. Em todas elas, o conceito é sempre o mesmo. Jesus e os apóstolos eram tão cheios do poder de Deus que as coisas com as quais tinham contato íntimo se tornavam como que em extensões deles, para curar e abençoar pessoas. O objetivo é idêntico. Qual é? Enfatizar a enormidade do poder de Deus em suas vidas e assim atestar que a mensagem pregada por eles, bem como pelos profetas do Antigo Testamento, vinha de Deus, sempre chamando a atenção para a mensagem. A prova eram os poderes miraculosos tão extraordinários que até mesmo os vestes, bordões, ossos, saliva, sombra e lenço desses homens transmitiam o poder curador na vida daqueles que neles havia. É dessa forma que devemos entender o relato de Atos 19 sobre o poder curador dos lenços e aventais de Paulo. Evidentemente, essas passagens não servem como prova de que hoje as igrejas evangélicas podem abençoar objetos e usá-los para expelir demônios,
proteger seus possuidores contra forças negativas e curar moléstias. Notemos as principais diferenças entre o uso desses objetos nos relatos bíblicos e o uso que é feito hoje pelas igrejas, e aí eu destaco principalmente, que trabalham muito forte no tal culto de libertação. Em primeiro lugar, foram usados como símbolos. Em vários casos, o papel de objetos na execução dos milagres bíblicos é melhor entendido como tendo sido simbólico. De alguma forma estavam relacionados com a natureza do milagre. Uma serpente de bronze para curar mordeduras de serpentes. Um pedaço de pau para fazer um machado flutuar. Sal e farinha para purificar águas e comida. Os dois elementos eram usados no sacrifício. Ossos para trazer vida e água do Jordão para limpar a lepra. Nas igrejas de libertação, muito embora se diga que os objetos funcionam simbolicamente como apoio para a fé, acabam sendo aceitos pelos fiéis, menos avisados, como possuindo em si mesmo alguma virtude ou poder. Ou seja, transformam aí, irmão, um evento único e específico em um padrão indiscriminado. Já falei sobre isso aqui, e é isso que eles fazem. Ele vai pegar o texto bíblico, sempre vai pegar o texto bíblico. Olha aqui, as águas estavam contaminadas, foi lançada sal, e as águas transformaram-se em águas purificadas. Até um alimento lá que estava envenenado, mais uma vez colocou um pouco de sal, farinha, e ele ficou apto para a alimentação. Ok, pegou o texto bíblico, mostrou para o povo. Aí agora vem a distorção. Talvez você tenha algo na sua vida que não está sendo aquilo que você queria que fosse. Então você vai levar esse pacotinho de sal aqui. Aí, está na Bíblia, viu? Está na Bíblia. Pegou o sal, colocou lá, a água que era para ser potável estava envenenada, a comida que era para ser alimento estava provocando morte, ou seja, não estava realizando aquilo que eles gostariam que realizasse, mas quando entrou em contato com o sal, realizou aquilo que eles gostariam. Você quer que algo na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, produza de uma maneira, mas não está produzindo. Seus problemas se acabaram-se. Esse punhadinho de sal que você vai levar aqui, pronto, resolveu. Taca sal lá nesse negócio lá e acabou o problema. É só isso? É só levar o sal? Mas claro que você vai deixar uma oferta. Deu um trabalho, irmão, para levar esse sal lá em Israel. A imigração pegou no meu pé. Você não vai entrar aqui com esse tanto de sal. Eu tive que pagar. Ó, irmão, foi uma luta para eu ir lá com esse sal, ungir esse sal lá em cima do Monte Carmelo, voltar com esse sal, passar na imigração, pagar as taxas alfandegárias. Você não vai sair daqui com esse sal sem deixar uma oferta, né, irmão? Questão de bom senso. Deixa uns R$2.000 e leva esse punhadinho de sal para sua... Simples assim, né? E antes que você fique aí desesperado, saiba que o que você vai receber é no mínimo 100 vezes mais. Vale a pena o investimento. Não é assim a conversa sempre? Não é essa a conversa sempre? A natureza dos milagres em que foram empregados. Os objetos fizeram parte de milagres que não vemos serem repetidos hoje. Você vê, aconteceu lá, o Eliseu saiu fazendo isso depois, em todo momento. O Moisés saiu com o cajado dele, abriu o Jordão, por onde ele viu uma pocinha d'água e pá, abre. Pá. Chovia, empoçar, pá, abre. Não, agora aqui é o seguinte, esse cajado aqui onde eu toco sai abrindo. Esse monte aí, vão dar a volta no monte, vão dar a volta, coisa nenhuma. Pá, abre o monte, abriu no meio aí. As pessoas tratam assim hoje. Você tem algo que foi feito lá no passado, pronto, vai fazer a todo momento, ao seu comando, com a sua ordem. A melhor maneira de provar que o uso dos objetos ungidos hoje opera a mesma libertação do poder divino como nos eventos relatados na Bíblia seria, hoje, abrir rios, ressuscitar mortos, curar leprosos, cegos e aleijados, sanear águas amargas e limpar comidas envenenadas, usando os objetos
pessoais dos missionários e obreiros dessas igrejas. Entretanto, os milagres efetuados pelos objetos ungidos nas igrejas de libertação nem de perto se assemelham aos prodígios extraordinários narrados nas Escrituras. Bom, se a pessoa vai pegar o texto lá, vai o cajado de Moisés abrir o mar, e você vai vender o cajado, então diz para a pessoa que ela vai lá na Praia da Costa e vai abrir o mar. Não foi essa a finalidade? Não é pegar o cajado e tocar num carro e o carro vai ser seu. Qual a relação que tem? Pegou lá o sal, colocou na comida envenenada e depois comeu, não tinha mais o veneno. Por que o obreiro não pega lá um punhado de veneno, joga o sal, vou provar para vocês aqui, manda para dentro? Não, você vai pegar o sal e vai colocar num contrato seu de algo que você quer, vai jogar sal no contrato. Não, faz igual aconteceu lá no Antigo Testamento. Olha, essa água do Jordão aqui, o Naamã tomou banho nela, a lepra foi embora. Você vai pegar essa água aqui? Não, chama um leproso para dar banho nele com essa água e mandar a lepra embora. Por que vai usar a água para outra finalidade, para prosperidade? Você vê, pega o texto, isola o texto, mostra dentro de um contexto e depois traz para os dias de hoje, aplicando em um outro contexto, materialista, terreno, carnal, mundano. Não há nenhuma conexão com o referido texto bíblico, que não glorifica o nome de Deus em nada, que não lança à luz a palavra de Deus, que não muda a vida de ninguém, não transforma pessoas ímpias em pecadores, em pessoas regeneradas, arrependidas de seus pecados e desejosas de servir a Deus. Não, simplesmente para atender os desejos egoístas dos corações. Terceiro, o uso limitou-se ao momento do milagre. Nenhum dos objetos empregados na Bíblia preservaram algum poder em si mesmo, após o milagre ter ocorrido. A serpente de bronze, até onde sabemos, não foi mais usada para curar mordidas de serpente após o incidente no deserto, muito embora os judeus supersticiosos passassem a adorá-la como a um Deus. Se transformou até no que acontece hoje com esses utensílios aí, se transformam em produtos ou alvos de idolatria. Em vez de ser pontos de contato da fé, pontos de contato da incredulidade ou da idolatria, o que é pior. É natural supor que Eliseu, após usar o manto de Elias para abrir as águas, usou-o normalmente como peça de seu vestuário, sem que o mesmo exercesse qualquer poder mágico nas coisas em que tocava. O sal, a farinha, o pedaço de pau que ele usou para fazer milagres foram tirados da vida normal e retornaram a ela após seu uso. Não retiveram qualquer propriedade miraculosa em si mesmos. Semelhantemente, os lenços e aventais de Paulo tiveram um uso especial somente em Éfeso e provavelmente somente durante um determinado período, ao longo dos 3 anos que o apóstolo passou ali. Em contraste, as igrejas da libertação ungem e abençoam objetos e atribuem a eles efeitos que permanecem muito tempo após a cerimônia. É algo bem diferente do uso ocasional feito pelos profetas e apóstolos da Bíblia. Unge aí um lenço, unge aí a toalhinha, unge aí uma rosa, unge sabonete. Nós vamos falar desses todos daqui a pouco, alguns slides. Fechar aqui o último ponto, então. Quarto, nenhum dos objetos empregados foi ungido ou abençoado. O Eliseu não pegou lá o manto de Elias, pegou óleo e ungiu o manto de Elias para depois tocar no Jordão. Pegou um pedaço de madeira, ungiu o pedaço de madeira e jogou no rio para flutuar o machado. Pegou o sal, ungiu o sal, para depois... E aí eu já falei isso aqui em outras vezes, já falei no curso básico aqui no médio, tem gente que realiza a façanha, que até hoje eu não sei como eles conseguem fazer, isso é o verdadeiro milagre. Eles ungem o óleo. Já viu isso? O óleo ungido? O óleo ungido. Aí a pergunta que não quer calar é, ele ungiu o óleo com o quê?
Ele pegou um vidro de óleo, pegou outro vidro de óleo, pegou esse vidro de óleo, ungiu esse óleo, aí com esse óleo ele ungiu o outro óleo, aí o óleo ficou ungido. Porque para ungir era derramar azeite, o óleo. Era assim que se ungia. O que é ungir? É untar, é mais ou menos, para ficar muito simples. É a mesma coisa que untar. Vai fazer o bolo lá, pega lá a forma, aí você vai pegar a manteiga, vai passar na forma toda para não grudar. Isso é untar. É como aqui, ó, quem tem esse negócio de oleosidade, fica aqui, eu estou ungido aqui, eu fico ungido direto. Isso é oleosidade, é o óleo. Então, como é que você vai ungir o óleo? Para transformar o óleo em óleo ungido. E aí vai vender o vidrinho de óleo ungido. Na verdade, eles levam para o monte, ora pelo tal objeto lá, aí diz que ficou ungido, porque ele orou. Na verdade, não é ungido, é orado. Estou vendendo óleo orado, não é ungido, é orado. Diferente, ungido é quando você passa óleo. Mas nenhum desses objetos era ungido. Jesus não ungiu as suas vestes para depois a mulher do fluxo de sangue tocar na veste, estava ungida. O apóstolo Paulo ungiu os seus lenços, o Pedro ungiu a sombra, saiu jogando óleo na sombra dele. Então é uma diferença fundamental. Nas igrejas de libertação, os objetos são ungidos, abençoados, fluidificados, consagrados através da unção e da imposição de mãos dos pastores e obreiros, depois do que passam supostamente a ter poderes especiais. No entanto, em nenhum dos casos mencionados nas Escrituras, os objetos empregados nos milagres passaram antes por uma cerimônia de consagração, de unção, de oração. A Bíblia desconhece totalmente a unção de coisas, com o fim de serem empregadas em atos miraculosos para atrair as bênçãos de Deus, ou ainda para expelir demônios e doenças. É verdade que no Antigo Testamento alguns objetos, utensílios e mobília do tabernáculo e depois do templo foram ungidos com sangue e óleo. Mas o propósito não era investir essas coisas de poderes especiais, e sim separá-las do seu uso comum para o uso sagrado nos rituais de sacrifício. Eliseu não ungiu nem consagrou pela oração o sal, a farinha, o pedaço de árvore que usou para operar milagres, nem Isaías ungiu a pasta de figo para curar a úlcera de Ezequias, nem mesmo a serpente de bronze passou por uma consagração antes de ser erigida diante do povo, envenenado pelas serpentes. Os lenços e aventais de Paulo não passaram pela imposição de mãos do apóstolo antes de serem levados aos doentes endemoniados. O que dava poder àqueles objetos era o fato de que pertenciam ou foram manipulados, manuseados por pessoas sobre quem o poder de Deus repousava de forma extraordinária. No Novo Testamento, qual é a única ordenança que nós temos para ungir? É o quê? Ou quem? O enfermo. Você pode ler do Mateus 1 ao Apocalipse 22. A única vez vai estar lá em Tiago. Ungir o enfermo. E não diz que é a unção que vai curar o enfermo. O que é que vai curar? A oração da fé. Então aí agora, não tenho óleo, como é que eu vou fazer? Faz a oração da fé, não tem óleo. Tem óleo. E outro detalhe, se houver desejo do enfermo de ser ungido, ele pode também não querer. Você não precisa obrigá-lo a ser ungido. Ele pode não querer, que não, quero só a oração. Ou ele pode solicitar a unção, estando enfermo. Agora a pessoa quer ungir carro, quer ungir chave de carro, quer ungir chave de moto, quer ungir sapato, quer ungir roupa, quer ungir... Não tem respaldo neotestamentário. Veterotestamentário tem respaldo de mobília do tabernáculo e do templo. O que significa? Foram ungidos para ser separados para uso exclusivo de Deus. Estou falando de ungir. Você pode orar? Posso orar. Senhor, ora pelo carro, te dá a chave do carro. Não, vou orar pelo motorista. Senhor, abençoa o motorista, onde ele for com esse carro, por onde ele passar, que o Senhor guarde o livre do homem sanguinário, do assaltante, de um acidente, abençoa a vida dele, guarda o livre de todo mal. Amém. Não vou sair lambuzando o carro de óleo
Pronto, está ungido. A não ser que a gente for voltar ao tempo do Antigo Testamento, a gente vai consagrar esse carro para uso exclusivo no tabernáculo. Você não vai mais usar esse carro para nada, a não ser ficar à disposição da igreja para levar crente, buscar crente, não sei o que, buscar os animais para o sacrifício, trazer e tal, e vai. Não sei que seja essa a finalidade. Do contrário, irmãos, é fruto do nosso coração, não é respaldado na Bíblia. Sei que às vezes assusta, mas estamos aqui tratando o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, Novo Testamento, fala de unção, fala. Quando? O enfermo. Só. Fala outras vezes. E aqui, antes de encerrar, ler o último parágrafo aí, que é a conclusão, eu destaquei aqui, que os objetos que sequer passaram por um ritual específico de oração, de unção, de consagração, nada disso, os objetos, eles receberam poder, ou o poder fluiu através dos objetos, não por causa da oração, da unção, da consagração, mas por causa da vida do possuidor daquele objeto. A vida do apóstolo Paulo autenticava o poder manifesto através dos aventais do apóstolo Paulo. Não era o avental, era a vida do apóstolo. Tanto é que no contexto, e é tão sugestivo porque no contexto, os filhos do sacerdote, um certo sacerdote por nome de Seva, eram 7 filhos, a Bíblia vai dizer. Eles vão até alguns endemoniados, se eles são filhos de sacerdote, as vestes que eles usam são o quê? Vestes sacerdotais. E o que os demônios fizeram com as vestes dele? Olha só, veste sacerdotal, filho de sacerdote, levita. Aí sim, levita de verdade, da tribo de Levi, da casa de Arão, sacerdote, vestindo veste sacerdotal. Aí o demônio deu uma olhada na vida, falou: não, me dá aqui essa veste, vocês não são dignos de usar essa veste. Aí está lá o apóstolo Paulo, com o quê? Com um avental. Olhou a vida do apóstolo Paulo, com esse avental não dá para nós não, vamos ter que bater em retirada. É a vida da pessoa. Senão daqui a pouco você vai sair daqui usando mitra, usando urim, tumim, avental, achando que o poder está ali. Não está. Vamos aí à Bíblia. Segundo livro dos Reis. Um exemplo aqui. Capítulo 4. Passagem conhecidíssima de todos nós. Lembra lá da Sunamita? O nome da mulher não era Sunamita, ela era da cidade de Sunem, e quem nasce em Sunem é Sunamita. A mulher que nasce em Sunem é Sunamita. Então a Sunamita, que ocasionalmente abrigava o Eliseu e Geazi quando passavam por ali, tenho visto que esse homem é um homem de Deus, e aí fez um quartinho para que ele ali ficasse. O Eliseu, constrangido com isso, perguntou a Geazi: pergunta a ela o que a gente pode fazer por ela. Não, eu habito no meio do meu povo, não preciso de nada. Não, você precisa não, que falo com o rei, com o general, não preciso de nada. Aí o Geazi: mas eu observei que ela não tem filho. Então vai lá e diga que ela vai ter um filho por esse tempo. Aí ficou assustada: não engane a sua serva. Não é brincadeira não, você vai ter um filho. O tempo passou, ela teve o filho cresceu, ia trabalhar com o pai, teve uma dor de cabeça, morreu, veio para casa, está ali morto. Aí ela vai correndo para falar com o profeta. Na mente dela: eu não pedi filho nenhum, ele me fez lá, orou por mim, profetizou um filho, o filho veio, e eu vou lá falar com o profeta. Aí vai ela correndo em direção ao profeta. Olha aí no versículo, vamos olhar aí no versículo, deixa eu ver aqui, 25, 4, 25. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. Está lá o Eliseu no Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, lá de cima do monte está vindo, lá embaixo a Sunamita está vindo, disse a Geazi seu moço: eis aí a Sunamita, está vindo lá embaixo. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E o Geazi, aí uma pausa aqui, Geazi foi lá, fez o que o Eliseu ordenou, vai até ela, pergunta o que ele mandou perguntar: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho?
e ela disse o quê? Para o Geazi. Ela disse para o Geazi, que o assunto dela não é com o Geazi, mas tudo bem. Aí o versículo 27, ela continua: chegando ela até o homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas Geazi, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor até agora não me manifestou, não me revelou nada, me encobriu, e nem ela revelou para o Geazi. E ele disse a Geazi, 28, e disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Ela está revelando, tem um problema. Eu te pedi algum filho? Eu não falei para você não me enganar? Estou com um problema, meu filho. Sabe por que ela não falou para o Geazi? O Geazi vai resolver o problema dela? Esse é o mal da gente. A gente conta o nosso problema para quem não vai resolver, e não conta para quem vai resolver. Você conta os seus problemas para os amigos do trabalho, para os amigos da escola, você conta para os amigos do Facebook, do Twitter, do WhatsApp. O pessoal lá vai lá no grupo do WhatsApp: eu estou tão triste hoje. Vai orar, fala com Jesus. Não, com Jesus ele não fala. Ele fala com o pessoal dos grupos, fala do Facebook, só não fala com Jesus, que é quem vai resolver. Essa mulher não tem nada que falar com o Geazi, ele não vai resolver, mas quando chegou no homem de Deus, falou com o homem de Deus. Aí olha o que o homem de Deus fez no 29. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, bota o cinto aí, se prepara para a jornada, toma aqui o meu bordão na tua mão e vai. Se você encontrar alguém pelo caminho, não saúdes. Se alguém te saudar, não responda, não para bater papo não, vai embora. Põe o meu bordão, ou seja, o cajado, sobre o rosto do menino. E aí a mãe do menino foi junto com o Geazi? O que diz aí no 30? Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Você mandou o Geazi lá, ele vai, eu vou ficar aqui com você, esperar ele ir, ele voltar a trazer a resposta. Daqui eu não saio. Primeiro o Geazi interpelou ela no caminho: vai alguma coisa, tem algum problema lá? Não tem problema nenhum, quero falar com o homem de Deus. Chegou no homem de Deus: tá lá o menino lá, eu te pedi alguma coisa? Não, tá tranquilo, tá aqui o meu bordão, vai lá Geazi, resolve lá. Mas eu não vou com ele não, vou ficar aqui com você. Vamos ver o que deu isso aí? Geazi foi lá, passou adiante, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. Voltou Geazi a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso dizendo: não despertou o menino. Fui lá, levei seu bordão, fiz como o senhor mandou, toquei, e aí não deu nada. E a mulher está lá com o Eliseu. Aí tá vendo? Daqui eu não saio, só vou lá se você for comigo. Aí agora o Eliseu vai junto com ela. Aí o cajado era dele. O que adianta o cajado na mão do outro? Eu pegar aqui o seu lenço, está aqui, orei o lenço, vai lá, leva o lenço. Orei aqui não sei o que, a água, orei não sei o que, vai. Não, a mulher disse: não, eu não vou não, tem que ser o bordão, o cajado na sua mão, você lá, não é o outro indo lá, não. O Geazi foi, poderia ter sido ela. A questão é a vida da pessoa que está segurando o cajado. A questão é a vida. Aí quando vai o Eliseu, aí você já sabe, chega lá, ora e tal, o milagre acontece. Então, pontos de contato são essas ferramentas, são esses utensílios, são esses objetos. Só serve para enganar e enriquecer os seus vendedores, os vendilhões do templo. Opa, passei aqui para onde? Vamos ver aqui os slides. Acabei voltando tudo, mas estamos aqui. Os atos proféticos, está aqui. O sincretismo religioso, aliás, desculpa, esqueci de ler a conclusão, né? Página, para a gente começar a falar aqui, para encerrar a aula. A conclusão inescapável é que não existe qualquer fundamento bíblico para que hoje venhamos ungir e abençoar objetos com o propósito de transmitir, através deles, uma medida do poder de Deus. Ao fim desse capítulo, temos evidências claras de que não há como justificar hoje a prática do culto cristão de ungir
e abençoar o objeto, quaisquer que forem os propósitos. Você vê, e a maioria das pessoas vão lá, pagam, compram o objeto e levam. Como é que está a vida dessas pessoas? Está igual eu, nem vou falar, né? Nem vou falar. Ó, estou aqui todo arrebentado, quebrado, adulterando, roubando, mentindo, bebendo, fumando, mas paguei à vista aí o negócio aí, ó. Paguei, então eu quero o meu milagre, paguei. Não, tu pode levar o lenço que a vitória é sua, a vitória é certa, Deus é contigo, não importa. Eles vendem para todo mundo, indiscriminadamente, e prometem o milagre, a bênção, independente da vida. Mas eu mostrei aqui pela Bíblia, os demônios, a enfermidade, vai olhar para a vida da pessoa, e aí a vida vai autenticar o objeto para que o milagre aconteça? O sincretismo religioso esvazia a Escritura, acrescentando a ela o experiencialismo, as experiências, não é? A Bíblia fica de lado, o que vale é as experiências, é o pragmatismo. Deu certo comigo, vai dar com você. Funcionou comigo, vai funcionar com você. Então nega assim a suficiência das Escrituras. Nossa cultura, nós brasileiros, temos uma cultura mística, somos uma mistura de raças, de crenças, pagelância indígena, idolatria romanista, kardecismo europeu, culto afro-brasileiro. A gente já nasce numa realidade sincrética. Desde criança cheio de, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você assoviar e não sei o que, vai vir isso sobre você. Se você for não sei aonde em tal horário, você já cheio de superstição, cheio de coisa. Quem nunca, não é? Acordou no meio da noite desesperado. Será que eu deixei o meu chinelo virado do contrário? Que senão minha mãe vai morrer, né? Se o chinelo ficar virado do avesso, aí corre, desvira. Ai meu, salvei minha santa mãezinha, não ia passar de hoje. Irmão, eu estou falando aqui, mas tem gente hoje grande, crente, que se bobear, né? Fica disso aí, vem com essas coisas todas. A gente é uma sociedade cheia de sincretismo, cheia de superstição, cheia dessas coisas. Aí você chega na igreja e vai trazer essas mesmas coisas, você já tem predisposição a acreditar nisso. Você já veio desde o berço pronto para acreditar em tudo isso. Aí dá uma roupagem bíblica, leu a Bíblia, fez uma imposição de voz, deu uma rajada de língua estranha, derramou óleo, pronto. Não tem como dar errado não, vai dar certinho mesmo. Hoje muitas igrejas mudaram o rótulo, mas mantém o povo preso ao mesmo misticismo. Sal grosso, óleo santo, copo d'água em cima da televisão e outras coisas que têm a mesma natureza ou qualidade, cimento da prosperidade, gruta dos milagres, rosa vermelha, lenço ungido, por aí vai. Só alguns exemplos aqui para a gente encerrar a aula. E alguém vai levar para cá. Isso aqui abençoa a sua vida, ó. Isso aqui, ó. Vai levar, né? Isso aqui sim. Ler e aplicar. A Bíblia em primeiro lugar, é claro, e boa literatura aí, lendo e aplicando. Isso aqui é um bom objeto para você levar hoje para casa. Eu acho que vai sair por ali, ó. Tem aqueles bancos que tem uns pontos de contato ali, que sentou ali, meu irmão. Olha aí, ó. Terça do milagre urgente. Venha buscar sua água consagrada no monte. Quem nunca viu o vídeo daquele monte de obreiro subindo com um monte de galão de água lá no monte e tal, e ora pelo galão d'água, aí desce o galão d'água que você liga e o motoboy traz para você por 10, 11, 12 reais, você vai lá na igreja e compra por 100. Mas o camarada subiu um monte com um galão d'água nas costas, pô. Você vai dar 12 reais, o motoqueiro veio de motinho na sua casa. O outro lá, o pastor subiu lá um monte lá, irmão. Vamos honrar o homem de Deus, né? 100 reais a água, tá uma pechincha. E essa aqui? No púlpito lá, um monte de vassoura. Olha o camarada deitado ali, ó, nas vassouras, rolando nelas ali, ó, ungindo, consagrando, passou azeite nos peitos, rolou nela para lá, para cá. E agora? Agora você leva para casa e varre o mal. Mas simples assim não, também não é simples assim, né? Comprado em qualquer lugar é 6 reais, lá é 1.000. Mas varre capeta, varre demônio, varre mal olhado, varre
devorador, varre. Aí, pensou? Tá barato demais, R$1.000 para você varrer demônio, varrer a capetaiada, varrer os pecados escondidos, ocultos, varrer tudo para fora da sua casa. E o feijão da cura da Covid? Quem viu isso daí? Isso deu um BO grande, não deu não? Está correndo o processo ainda na justiça. Vendeu feijão que curava a Covid-19. E aí? E quem comprou e morreu? Faz o quê? Não tinha fé, né? Sessão espiritual. Venha receber nesta terça a rosa consagrada para que haja uma limpeza espiritual na sua vida. Aí está lá a rosa ungida. Aí pega no ambiente, coloca no ambiente da sua casa que tem mais problema. Vocês costumam brigar muito na sala? Coloca a rosa lá na sala. Ah, dá muito problema é no quarto? Coloca a rosa lá no quarto. O que eles dizem? Tudo que tem de mal, a rosa é igual um aspirador de pó. Ela chupa aquele mal. É isso mesmo que eles falam. Você tem que deixar ela 7 dias no ambiente. Ela vai puxar todo aquele mal. Aí depois você vai desfazer dela num lugar e o mal vai junto com ela. É um aspirador de mal. Aí depois você... E o banho do descarrego? Sabonetezinho. Purificação espiritual. Toma banho. Ele é um sabonete. Não dá para ver muito ali no branco, mas embaixo está aqui até com a logomarca de uma das igrejas que vende muito sabonete espiritual para você lavar. Isso é igual fechar o corpo lá no centro espírita. Para o mal não entrar e você vai se ensaboar todinho, o mal não vai chegar até você. Fechando o corpo. Espiritismo puro, irmão. Quem ainda tem um sonho da casa própria aí? Casa de praia, casa de campo. Tudo começa, é tijolo por tijolo. Um de cada vez. Tem tijolo, tem o cimento também que vende também. Vende o tijolo, vende o cimento, R$300. Oh, quanto vale o sonho da sua casa própria? Da sua casa de praia, casa no campo, casa nas montanhas, hein? Aquele sítiozinho, aí ó, R$300 para começar. Esse aqui, ó, o camarada subiu lá no altar lá, fumando cigarro. Aí chamou o camarada. Você fuma quanto tempo? Quase 50 anos. Aí mandou o homem ficar fumando lá no altar. Aí depois ele pegou o cigarro, ungiu o cigarro, mandou o camarada tentar fumar. Aí cuspia. A partir de hoje você está liberto do cigarro. Ungiu o cigarro, irmão. Ungiu o cigarro. Imagina uma coisa dessa. Se essa moda pega, sai ungindo maço de cigarro, garrafa de cerveja, para não falar de outras coisas mais, sai ungindo para a pessoa perder o vício. Se ungir, aí a pessoa depois vai lá, aí esse aqui ficou o evento lá, chamou a atenção, o homem subiu, fumou e tal, ele passou o óleo, ungiu, mandou o homem fumar, pronto, agora você não vai mais, está liberto. E a esposa dele? Campanha das 7 semanas do embelezamento. A campanha promete uma unção da beleza sem esforço físico ou intervenção cirúrgica. Comprar uns óleos lá, uns creme dela, que ela unge, que ela ora, você vai passar. Se não der certo é porque você não tem fé. Se não tem fé, não vai não. Se tem fé, vai que vai dar certo. Mês de janeiro, a campanha da água ungida. Aí eu pergunto também, jogou o óleo dentro da garrafa d'água para ungir a água? Abriu lá, destampou cada uma delas e jogou o óleo dentro para ungir, depois tampou de novo? Pronto, a água está ungida. Traga uma garrafa com água, você irá receber uma gota ungida do altar. Aí vai com a água para sua casa e... O que está escrito ali? O que você faz se você passar na porta de um lugar que está escrito isso aí? Você entra ou você faz o quê? Desencapetamento total. Irmão, aqui é a última cartada. Agora é o tudo ou nada.
Você já tentou a rosa ungida, a vassoura ungida, a água ungida, o óleo ungido, a unção ungida? Você não conseguiu. E agora? Agora vai por tudo ou nada. O desencapetamento total. Se você é vítima de olho gordo, inveja, doença incurável, vício, dívida, miséria, solidão, é infeliz no amor, cisma que foi vítima de trabalho feito para perder a sua licitação, a sua benefício da Caixa Econômica Federal, e desencapetamento, não interessa o problema. A sessão do desencapetamento total. Irmão, são as igrejas, isso aí, ó. Não fala de cruz, não fala do sangue de Jesus, não fala contra o pecado, novo nascimento, preparar para o arrebatamento. Outro dia desse, não faz muitos dias, uma irmã que serve a Deus há mais de 10 anos numa dessas igrejas em célula, mais de 10 anos, me perguntou outro dia desse, falou assim, passou um pastor lá na igreja convidado, ele falou alguma coisa lá de arrebatamento. O que é arrebatamento? Me perguntou. Mais de 10 anos, me perguntou, o que é arrebatamento? Mais de 10 anos, nunca ouviu falar. Caneta ungida, ó a promessa, adquira a sua e nunca mais seja reprovado no vestibular. Qual o seu sonho? Medicina? Compra caneta. Estudar? Passar madrugada estudando? Fim de semana estudando? Compra caneta. Só assim. Aos outros que estudou, que ralou, que abdicou de fim de semana, de noites e tal, estudando. Ixi, só aí você chega lá só com a caneta. E assim, isso, Deus é justo, vai fazer assim. Finalizando, irmão, com a mesma palavra, né, que falamos da semana passada, tomemos, pois, cuidado com as muitas inovações buscadas pelas igrejas da atualidade. Vigiemos. As igrejas estão buscando essas inovações e está cada vez mais perto de nós. Então tome cuidado. Sola Escritura, somente a Bíblia. Se estiver na Bíblia, com respaldo bíblico, dentro do contexto, ok. Expositivo, ok. Agora, pegar texto isolado e começar para vender coisa, cuidado com essas inovações, amém? E aí, irmãos, olha aqui, que interessante, nós estamos aqui agora encerrando essas inovações, e a partir da semana que vem falaremos da história da igreja. Então, quarta-feira que vem, imagina, a gente já vai começar a falar da igreja primitiva. Olha a diferença. Vamos falar da igreja como um projeto pré-existente, eterno, na mente de Deus, como Deus planejava a igreja, o projeto eterno, e como a igreja nasce, seus primeiros passos a partir de Pentecostes, a igreja primitiva. Você vai ver, a gente está saindo de um extremo para o outro, do que ela deveria ser e o que ela se tornou. Aí eu finalizo com aquela palavra. Os problemas de hoje é por quê? Porque o mundo tem sido o mundo, mas infelizmente a igreja tem falhado em ser igreja. Sejamos igreja. Sejamos igreja. Vamos nos colocar sobre os pés, orar para encerrarmos então a aula. Nossa gratidão a todos que vieram, os alunos que acompanharam. Nós vamos orar e encerrar. E aí depois tem a outra parte a ser feita aí. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela aula que aqui encerramos, pela disciplina aqui encerrada, por tudo que aprendemos, ó Pai, até o que aprendemos que está acontecendo aí de errado e que em hipótese alguma podemos aceitar, admitir e trazer para dentro das nossas igrejas. Guarda, ó Pai, o teu povo, guarda os escolhidos, eleitos, aqueles que te amam e desejam te servir em espírito e em verdade. Proteja a tua noiva, separando-a dessas aberrações para que ela seja encontrada pura, santa, imaculada, quando o Senhor vier buscá-la. É a nossa oração. Abençoe teu povo, os que estão em casa assistindo, abençoe a cada um. Nós clamamos no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. E todos digam amém. Amém. Deus abençoe.